Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Maurício Amaral de Almeida, psicólogo cognitivo e sexólogo. E o nosso tema de hoje é: o que é a assexualidade? A alossexualidade e a assexualidade restrita. Se você gosta do meu trabalho, se ele te ajuda de alguma forma, não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Assim, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. E caso você queira ser atendido individualmente por mim, os meus contatos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ser um prazer falar com você. Todas as culturas, todos os grupos, todas as tribos têm a sua linguagem própria. Os assexuais não são diferentes. E existem alguns termos que é importante que você conheça, particularmente se você for se relacionar com alguém da comunidade assexual. E eu tive essa experiência logo que eu entrei nas comunidades assexuais e foi interessante porque eu me senti muito bem recebido, apesar de declarar que não era assexual. E aí surgiu um termo que eu precisei aprender. E esse termo é alossexual. Alossexual é o termo que é usado pelos assexuais para aqueles que não são assexuais. Então, se você não é assexual, você é alossexual. E se você está se relacionando com um assexual, é possível que ele te chame de alo. Como eles chamam a si mesmos de ascês, que é o encurtamento do assexual. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisas que a assexualidade não é. Primeiro, a assexualidade não é abstinência sexual. E é importante que a gente entenda a diferença entre essas duas coisas. Existe a abstinência sexual. São as pessoas que, tendo desejo sexual, optam por algum motivo por se abster da prática do sexo. Esse motivo pode ser filosófico, religioso, prático. Mas a abstinência é diferente da sexualidade. A sexualidade ela não tem caráter religioso. A sexualidade é uma forma de se sentir. Talvez alguém já tenha ouvido falar dos MGTOW, que são grupos de homens que, no seu extremo, optam pela abstinência sexual. Também esses não são assexuais. Eles fazem uma abstinência de natureza prática ou política, dependendo de quem for a pessoa. Mas nós não estamos falando de assexuais. O primeiro grupo de assexuais que eu quero tratar são os assexuais estritos. Ou seja, aqueles que não têm desejo de fazer sexo com outra pessoa nunca. Se depender deles, eles nunca farão sexo, nunca falarão sobre sexo. Para eles, sexo é um não assunto. É algo desinteressante, é algo que não os atrai. Alguns se sentem incomodados quando o assunto é discutido. Os assexuais estritos são aqueles que, se puderem, não farão sexo nunca. Importante lembrar que muitos assexuais são românticos, mas alguns assexuais são aromânticos, ou seja, eles além de não quererem sexo, eles também não querem relações românticas. O que não quer dizer que eles não queiram amizades, que eles não sejam bons amigos. Eles só não estão procurando relações dessa natureza. Mesmo os assexuais podem fazer sexo por outros motivos. E não é incomum que pessoas assexuais em relacionamentos românticos
com alossexuais, ou seja, pessoas que têm interesse em prática de sexo, cheguem num acordo aonde os assexuais pratiquem sexo com seus parceiros para satisfazê-los. E isso pode ser legítimo caso seja consensual entre ambos. Finalmente, eu quero falar sobre os assexuais e a masturbação. É razoavelmente intuitivo para os alossexuais que os assexuais não se masturbassem, mas isso está completamente longe da verdade. O assexual, ele pode não ter interesse em praticar sexo com um parceiro. Isso não quer dizer que ele não tenha interesse sexual em si mesmo, que ele não se masturbe, que ele não faça uso de brinquedos sexuais. Simplesmente quer dizer que ele, no seu direito absoluto sobre a sua própria sexualidade, não quer construir uma relação sexual com uma parceria. É importante que nós sejamos capazes de olharmos para todas as pessoas no seu direito inalienável de escolher a sua própria sexualidade e de vivê-la integralmente. Eu quero encerrar esse vídeo com um toque mais leve e contar uma história que eu encontrei na comunidade assexual que é, no mínimo, divertida. Às vezes, um dos símbolos que a comunidade assexual utiliza é o bolo. E qual é a relação da assexualidade com o bolo? Em algum momento, alguém disse que um assexual prefere comer um bolo do que fazer sexo. E a partir daí, o bolo foi adotado por algumas comunidades assexuais como seu símbolo. Então, se algum dia você estiver convivendo com um assexual e surgir a questão do bolo, essa é a questão do bolo. Muitos assexuais preferem comer bolo do que fazer sexo. E talvez muitos sexuais, muitos alossexuais, também prefiram muitas vezes comer bolo do que fazer sexo. Talvez nós não sejamos assim tão diferentes. Eu quero agradecer a você que acompanhou esse vídeo e dizer que no próximo vídeo eu quero falar um pouquinho sobre outras formas de assexualidade menos estritas. Particularmente eu quero falar da assexualidade gray area e da demissexualidade. Até o próximo vídeo.